Esta é a história de um livro singular e apavorante. Temos bestas, o diabo em ação. Suas visões inspiraram e amedrontaram durante 2000 anos. Muitos veem nas páginas do Apocalipse uma série fantástica de previsões. O aquecimento global, o desastre nuclear de Chernobyl, a guerra no Oriente Médio. Não há no mundo campo de batalha mais perfeito do que este. E alguns acreditam que o livro é um guia para um dos maiores enigmas de todos, a data do fim do mundo. Será que o Apocalipse contém esse segredo? Novos indícios revelaram que a chave do mistério deste último livro da Bíblia está nas areias da atual Turquia, e que o número infame da besta pode não ser 666. Para entender o Apocalipse, precisamos saber quem o escreveu e onde. Aproximadamente 60 anos após a morte de Jesus, uma coleção de pergaminhos foi entregue à pequena comunidade cristã em Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia. Os pergaminhos continham o que agora é conhecido como o Apocalipse, o livro da Revelação. O nome do autor estava lá: João. Segundo a tradição, foi o discípulo João, pescador e filho de Zebedeu, autor do Evangelho de João, quem cuidou de Maria, mãe de Jesus, após a crucificação de seu filho. Mas, no livro, João nunca se descreve como discípulo de Jesus. Nem escreve como se o tivesse conhecido. Agora, novos métodos científicos podem ajudar a solucionar a questão sobre quem foi o verdadeiro autor. Sir Anthony Kenny é um perito de destaque em estilometria, que analisa as técnicas da escrita. O que mais caracteriza os autores não são aquelas palavras especiais consideradas favoritas, mas a frequência com que usam palavras muito comuns. Duas dessas palavras comuns examinadas por Sir Anthony foram de, um termo similar a mas, e kai, que significa e. O termo e é 2 vezes mais frequente no Apocalipse, assim como em qualquer outro livro do Novo Testamento. Enquanto o Evangelho de João não o aprecia muito, sendo usado menos que a média. Por outro lado, o termo grego de, que é muito frequente em qualquer outro texto grego que já conheci, ocorre apenas 7 vezes em todo o livro da Revelação. Sir Anthony fez 99 testes similares aos do Apocalipse no Evangelho de João. Seus resultados foram conclusivos. Usando uma simples técnica de estatística, consegui reunir esses 99 testes de uma forma em que pude discriminar os textos. E, no final, eu vi que o 4º Evangelho e o Apocalipse eram coisas distintas. É extremamente improvável que os 2 livros tenham sido escritos pelo mesmo autor. Sendo assim, tudo indica que João, o discípulo, não escreveu o Apocalipse. Greg Carey, perito no assunto, acredita que haja outras pistas no livro que indiquem o seu autor. João se dirige ao seu público de um modo direto. Ele diz: eu, João, seu irmão, como se fosse alguém que os conhecesse e que eles reconheceriam. O Apocalipse começa com uma série de 7 epístolas para igrejas localizadas na Ásia Menor ou no sudoeste da Turquia.
Cada epístola é dirigida a uma única igreja, parabenizando-a por suas virtudes ou admoestando-a por suas falhas. Então, conclui-se que João conhecia essas igrejas e havia estado presente nelas. Há uma outra indicação de que João estava escrevendo a uma congregação. O Apocalipse de João, que significa revelação, descreve as visões distintas de anjos e monstros. A epístola, que deve ter sido ditada a um escriba, não é uma correspondência de rotina enviada a uma igreja cristã. João tem algo importante a dizer e usa a imaginação de sua plateia para ajudar a expor suas ideias. É importante lembrar que o Apocalipse foi escrito para ser ouvido. João abençoa os que ouvem as palavras da profecia, assim como aquele que a lê presumivelmente em voz alta para uma plateia. Havia uma necessidade aparente de que o Apocalipse fosse escrito para os ouvidos e não para os olhos. A maioria das antigas comunidades cristãs tinha algumas pessoas alfabetizadas e elas provavelmente eram líderes daquela comunidade, mas a maioria era analfabeta e isso refletia a sociedade em geral. É quase certo que João fosse um homem de autoridade na igreja, escrevendo para os seus rebanhos na Ásia Menor. Mas isso ergue uma questão fundamental. O dragão de 7 cabeças e os 4 cavaleiros apavorantes são imagens incomuns, mesmo para os padrões do século I. O que fez João recorrer a imagens tão medonhas para transmitir sua mensagem? Para entender o verdadeiro significado do livro, precisamos voltar às suas raízes. Segundo a Bíblia, João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, perto da costa turca, naquela época sob o controle do Império Romano. João diz aos fiéis que está na ilha por causa da palavra de Deus e o testemunho de fé em Jesus. Sempre que o Apocalipse menciona o testemunho de Jesus, ele o liga a sofrimento. Na verdade, a palavra grega martus para testemunha se transformou no nosso termo mártir e assume esse sentido primeiramente no livro da Revelação. Se João estava sofrendo em Patmos, seria ele um prisioneiro dos romanos? Ian Boxall é perito sobre o autor do Apocalipse. Esta é a caverna onde, segundo a tradição, João tem suas visões. Aqui neste lugar é onde ele tradicionalmente apoiava a cabeça. E como não era muito ágil, segurava nisto aqui para se erguer. João, segundo todas as tradições, está aqui como exilado. Elas diferem precisamente quanto ao porquê de ele estar aqui, sobre quem o exilou, mas todas elas concordam que ele estava aqui em virtude de sua crença cristã. Embora não haja nenhum indício arqueológico de uma prisão romana, a localização da ilha sugere que servia a um propósito militar. Patmos pode ter sido uma de uma série de ilhas-fortalezas que defendiam um importante porto marítimo de Mileto, a 65 quilômetros dali no continente. Era um lugar ideal para confinar exilados. Mas, se João estava no exílio, parece estranho que ele tivesse liberdade para encontrar uma caverna, ter visões, anotá-las e depois enviar os documentos às suas igrejas no continente. Essa talvez fosse a forma de Roma exilar os encrenqueiros. Quando as autoridades romanas mandavam alguém para o exílio, a pessoa tinha uma certa liberdade. Ela não ficava numa prisão, somente não lhe era permitido aparecer em certas regiões, ou então era obrigada a restringir seus movimentos a apenas uma ilha. Mas ela podia manter a correspondência através de intermediários que navegavam entre a ilha e o continente, de modo que João deve ter podido manter contato com as igrejas às quais se dirigia. Há muita raiva
no Apocalipse e um desejo de que a justiça seja feita. E isso sempre foi visto como um resultado direto da perseguição romana aos cristãos. Diante disso, João tinha toda a razão de estar revoltado. O fato é que no século I, as autoridades romanas perseguiam sistematicamente os cristãos por todo o império. Acredita-se que a violência começou cerca de 20 anos antes de o Apocalipse ser escrito, sob o reinado do imperador Nero, em 64 d.C. Segundo a tradição, Nero culpava os cristãos pelo incêndio trágico e catastrófico que devastou a cidade naquele ano. Alguns cristãos foram crucificados. Ele usou seus corpos como tochas para iluminar os caminhos até a cidade. Foi uma experiência tão devastadora que as lembranças de Nero marcaram as primeiras comunidades cristãs. A maioria dos acadêmicos concorda que Nero realmente perseguiu os cristãos. Mas o Apocalipse provavelmente não foi escrito sob Nero. Foi datado por volta de 90 d.C., no reinado do imperador Domiciano. Indícios no próprio livro parecem indicar que Domiciano era bem menos brutal que Nero. Se o Apocalipse tivesse sido motivado pela perseguição à comunidade de João, era de se esperar que ele citasse uma série de mártires pelo nome. Na verdade, o livro da Revelação menciona apenas um. O livro é obcecado por aqueles que morreram em virtude de seu testemunho a Jesus, e seu número chega a milhares. Mas ele apenas menciona um, chamado Antipas, que morreu por causa do seu testemunho de fé.